Iniciando então a parte 4, nós temos aqui um FIMEA, onde é descrito o processo que é um sistema transportador de unidades e aqui a aplicação da ferramenta. Então, conjunto motorredutor de elevação. Como é que o motorredutor de elevação vai ser analisado? Então, vamos ali verificar qual a função do processo. Elevação da unidade, ou seja, o transportador de unidades tem todos esses conjuntos que tem a função primária de elevar a unidade. Modo de falha potencial, ou seja, como que pode falhar no cumprimento da função. O transportador não faz movimento de elevação. O que significa isso? O transportador, com todos esses conjuntos, tem a função ou requisito para ele funcionar é elevar a unidade. Como é que ele pode falhar? Não movimentar e não elevar a unidade. Como que é percebido isso? Qual que é o efeito disso? Como é que o cliente ou a próxima etapa, ou quem está usando, ou o usuário, ou quem está trabalhando na máquina ou equipamento, como é que ele vai perceber isso? É o efeito. Interrupção da produção. Então, é este o efeito que acontece caso aconteça este modo de falha para esta função. Então, eu paro a produção se o transportador não elevar a unidade. Severidade. Então, dentro daquela tabela lá, a gente vai estimar, então, o índice. Índice 3, 3, 3, 2, 5. O que significa isso? Motorredutor de elevação ganhou uma severidade 3. O freio de motor da talha ganhou uma severidade 3. Bom, aqui, ó. Articulações mecânicas da tesoura ganhou severidade 6. Então, a severidade vai depender do efeito causado por este modo de falha na perda da função. Beleza até aqui? Causa. Por que aconteceu a falha? Por que falhou? Por que não cumpriu a função dele? Aqui a causa é aplicada à ferramenta de Ishikawa chamada 6M, diagrama de causa e efeito, espinha de peixe, o nome que vocês queiram dar, são todos os nomes diferentes para a mesma ferramenta. E aí analisa-se qual a causa que tivemos a perda da função. Falha no motorredutor, falha no freio do motor, então o freio do motor falhou. Então aqui eu vou colocar a causa. Por que aconteceu isso? Ocorrência, ou seja, qual a frequência que ocorre a falha. Então, lá naquelas tabelinhas, tem lá os índices. Controles atuais do processo de prevenção. Nós temos aqui plano de manutenção preventiva, plano de preventivo do equipamento, plano... E aí tem aqui um plano de prevenção. Controles atuais de detecção, supervisório. E aqui o índice de detecção, ou seja, 10. Todos eles são... Vamos lá voltar no 10, o que significa? Detecção 10.
absolutamente indetectável. O modo de falha não será detectado com toda a certeza. Então, como se não vai detectar, colocou-se o valor de 10 para cada um desses modos de falha aqui. E aí a multiplicação, 3 vezes 1 vezes 10 deu 30, 3 vezes 1 vezes 10, 30, 3 vezes 8 vezes 10, 240. Isso significa que esse aqui é o maior valor de todos eles. Cabe uma ação recomendada com o responsável, que quem vai fazer o que, quando, o prazo, as ações tomadas e aí um recálculo desses índices mostrando que a ação tomada afetou ou diminuiu a detecção, melhorou os índices de detecção e melhorou os índices de ocorrência. Severidade, a não ser que tenha sido modificado o projeto, também pode ser recalculado. Então, por exemplo, aqui, inserir plano de preventiva com frequência trimestral e verificação da altura mínima das escovas e gabarito automático no trecho. Isso foi a ação recomendada dentro da análise do sistema transportador de unidades. Então aqui o cara que ficou responsável, até quando a ação tomada foi inserida no plano, e aí melhorou aí severidade. Então ele não mexeu no projeto, a severidade continuou a mesma. Depois que ele inseriu esse plano de preventiva, a ocorrência baixou do índice de 8 para um índice de 4 e a detecção do índice de 10 para um índice de 4. Então, multiplicando tudo isso, nós temos 48. Saiu, então, de um modo de falha para este conjunto de escovas que oferecia um risco para o sistema transportador. Depois de implantado, ele oferece um risco agora menor. Isso significa que houve uma melhoria contínua no equipamento. Melhorou-se a confiabilidade desse equipamento, pois a probabilidade de falha dele diminuiu. Se eu fizer isso com todas as peças do conjunto, obviamente eu aumento a confiabilidade do meu produto, da minha máquina, do meu equipamento e por aí vai. Então nós temos aqui a manutenção centrada em confiabilidade, que vai utilizar então a manutenção corretiva, preventiva, detectiva, que é a preventiva, e a manutenção proativa, de acordo com a aplicação das suas tarefas dentro de um levantamento da análise dos modos de falha e dos efeitos dessas falhas dentro então da análise de um equipamento ou de uma máquina. Então, basicamente, número de prioridade de risco. Número de prioridade de risco é a multiplicação do índice de severidade vezes o índice de ocorrência vezes o índice de detecção. Está aqui a formulinha. Número de prioridade de risco, severidade de 0 a 10, qual a gravidade da falha, detecção, qual a chance de detectar a falha em estágio inicial, e ocorrência de 0 a 10, de 1 aqui, onde vocês estão vendo 0, se substitui por 1, não existe índice igual a 0. Uma multiplicação, se eu multiplicar por 0, o RPN vai ser 0, então ele parte de 1. A ocorrência, então, de 1 a 10, qual a chance da falha acontecer. Aqui nós temos uma estratégia de manutenção que vai definir, então, qual a manutenção vai ser utilizada. Então, de acordo com o RPN, que é aqui, ocorrência vezes severidade vezes detecção, eu vou ter um critério do ativo, ou seja, da minha máquina, do meu equipamento, do bem, por aí vai. Maior que 650, entre 659 e 300, entre 300 e 150, menor que 150. Então, eu vou utilizar o monitoramento online. Se deu maior que 650, eu vou utilizar o monitoramento online, vou implantar a manutenção preditiva
com técnicas e acompanhamento e monitoramento através de análise de vibração, análise dos óleos, análise da termografia, termometria, e manutenção detectiva também. Então, se eu for utilizar menor do que 150, o RPN, eu vou utilizar a manutenção corretiva. E aí eu tenho uma zona de transição entre esses tipos de manutenção. E aí, o exercício que eu vou pedir para vocês é vocês escolherem um equipamento ou uma máquina e fazer o FIMEA do equipamento contendo uma função analisada. Então, por exemplo, vamos escolher um equipamento que todo mundo deve ter em casa e deve estar usando bastante agora. Fogão. Vamos imaginar o equipamento, um fogão. Função do fogão: produzir fogo, por exemplo. Modo de falha potencial: não produzir o fogo. Efeito dessa falha: se não produz fogo, não tem esse fogo, não tem aquecimento, não cozinha, alguma coisa desse tipo. Severidade: alta, vou chutar aí 10. Causa: aí eu vou aplicar lá o 6M e vou ver que a causa foi o bico tá entupido. Então, bico entupido. Ocorrência: quantas vezes falhou, por exemplo, cada vez que eu vou utilizar, uma a cada 10 vezes falha, ou uma a cada 1 milhão de vezes. Eu vou colocar aqui uma ocorrência. Controle preventivo: não tem. Controle detectivo: não tem também. E aí, detecção: é fácil de detectar se acendeu ou não acendeu lá, se ele produziu fogo ou não. É fácil, então eu vou dar um índice. Então eu multiplico esse, vou achar aqui o RPN e vou propor uma ação recomendada. Implantar plano de preventiva para verificar condições dos bicos a cada semana. Responsável: prazo, foi verificado e implantado o plano de preventiva, onde se verifica o entupimento ou não do bico, e severidade vai copiar a mesma, porque não mexeu no projeto. Ocorrência: como diminuiu a ocorrência, pode colocar lá um valor menor na ocorrência. Detecção: melhorou a detecção ou não, pode colocar um valor e multiplica os 3 índices novamente, achando um novo NPR. Basicamente é para fazer um equipamento simples. Eu já fiz aqui para vocês quase, utilizando uma função de um equipamento básico. Não vai escolher um avião, pode escolher um equipamento bem básico aí, uma coisa que seja simples e que seja fácil de vocês fazerem. É só para vocês treinarem. Beleza, turma? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Vou postar os vídeos aí agora na Faceca Interativa e lá no meu canal do YouTube. É só vocês acessarem lá e vou mandar o link para vocês. Um abração, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.